Essa série de vídeos foi feita para auxiliar a compreensão das causas e efeitos da pandemia da Covid-19, com os achados científicos disponíveis até fevereiro de 2021, pouco mais de um ano após a descoberta do vírus SARS-CoV-2 na China, em dezembro de 2019. Foram 7 vídeos, cada um deles abordando um aspecto da epidemiologia da Covid-19. No sétimo e último vídeo, vamos fazer um fechamento dos temas que têm repercutido bastante recentemente. Primeiro, vamos falar sobre a gestão, no mínimo duvidosa, da OMS, desde o início da pandemia. Para ilustrar minha humilde impressão, vamos lembrar de um tweet de 14 de janeiro de 2020, onde a OMS comunicava oficialmente que investigações preliminares conduzidas pelas autoridades chinesas não encontraram evidência de transmissão humano-humano do novo coronavírus, identificado em Wuhan. Esta história foi amplamente discutida no segundo vídeo da série. Neste dia, os casos de Covid-19 já se acumulavam nos hospitais de Wuhan e em outras cidades chinesas. No dia anterior, o vírus havia sido detectado fora da China, na Tailândia. Neste artigo publicado em março de 2020, os autores avaliaram a movimentação de 515 casos de Covid com histórico de viagem a Wuhan e que apresentaram sintomas antes de 31 de janeiro de 2020. Notem que até a instituição do lockdown em Wuhan, em 23 de janeiro de 2020, houveram muitas movimentações para todas as regiões da China. No mesmo trabalho, é descrito que, além da restrição de movimentos em Wuhan, em 23 de janeiro de 2020, mais 14 cidades da província foram submetidas ao lockdown, um maior número de pessoas em quarentena jamais visto na história. Houve restrições parciais em outras cidades chinesas. 57% dos casos notificados fora de Wuhan tiveram histórico de viagem vindos dessa cidade. Isso significa que os casos exportados antes da restrição de Wuhan contribuíram para o estabelecimento de cadeias de transmissões locais. Na parte superior do gráfico A é mostrado o índice de migração de 2020, nas linhas cinzas, comparado a 2019, nas linhas vermelhas. Observa-se que a restrição de movimento não foi suficiente para diminuir o trânsito de pessoas antes do feriado do Ano Novo Lunar. Na parte inferior do gráfico A é mostrada a correlação da incidência de Covid-19 com a migração no começo do ano de 2020. Observa-se que a correlação é elevada em períodos próximos ao fechamento da cidade. As restrições de Wuhan atrasaram a disseminação em Hubei, mas não foram suficientes para as outras províncias chinesas, como mostrado no gráfico B. Se as restrições fossem feitas mais precocemente, a disseminação teria sido menor. Por outro lado, se não tivessem sido feitas, o resultado seria muito pior. A OMS só viria a declarar a Covid-19 como uma pandemia no dia 11 de março de 2020, quando 114 países já haviam reportado a presença de SARS-CoV-2, 118 mil casos notificados e 4 mil mortos. A falta de testes e a elevada proporção de assintomáticos limitaram o acompanhamento do número de infectados, como já vimos nos vídeos anteriores. Também vimos que o número de mortos é menos subestimado. É um bom estimador, mesmo que com atraso, da evolução da pandemia. Neste trabalho, os autores consideraram uma taxa de letalidade de 1% e tempo mediano entre infecção e morte de 3 semanas. Observou-se que o crescimento exponencial de mortes ocorre cerca de 20 dias após o de positivos. A taxa de crescimento permanece constante nas primeiras semanas antes de crescer, e principalmente a transmissão comunitária começa muito antes das restrições. Os gráficos mostraram quando provavelmente iniciou-se a transmissão comunitária do SARS-CoV-2 em diversos países, em comparação com as primeiras notificações, nas linhas tracejadas. A estimativa para o Brasil é mostrada no canto inferior direito. O vírus teria iniciado a transmissão comunitária por aqui no início de fevereiro de 2020. O SARS-CoV-2 possui uma capacidade de variação notável.
Mesmo os genomas mais recentes mostravam grande divergência. No gráfico são mostrados os primeiros 176 genomas completos do vírus, depositados no GISAID e no GenBank, até 24 de abril de 2020. É possível acompanhar essa dinâmica na página de internet do GISAID, o link está na descrição. Este efeito é esperado para um vírus de RNA e indica um ancestral comum relativamente recente. Não houve evidência de novas transmissões zoonóticas subsequentes à inicial e a pandemia decorreu inteiramente pela transmissão humano-humano, pelo menos desde dezembro de 2019. Nesta análise filogenética em rede, foram considerados 160 genomas do SARS-CoV-2 até o início de março de 2020. Esses genomas são relacionados, mas com seleção evolucionária em humanos. Houve eventos de evolução paralelos, ou seja, foi identificada a mesma mutação em 2 humanos diferentes. Existiam 3 linhagens, a ancestral, a B e a C. A e a C eram encontradas em proporções significativas fora da Ásia Oriental, principalmente na Europa e América. A linhagem B era encontrada na Ásia Oriental, ou seja, o genoma ancestral não se espalhou sem antes ter sofrido mutações, talvez resultante de efeito fundador ou resistência imunológica ou ambiental contra o B fora da Ásia. Até fevereiro de 2020 não haviam sido detectadas recombinações. Apesar da variabilidade abundante, qual seria o papel das mutações na patogenicidade do SARS-CoV-2? Neste trabalho, publicado em abril de 2020, foram analisados 11 isolados do SARS-CoV-2 da cidade de Huangzhou. O sequenciamento dos genomas demonstrou 33 mutações, sendo 19 novas. Essas mutações novas são mostradas no gráfico A em azul. Além disso, houve mutações fundadoras em 2 dos isolados. Um estudo in vitro demonstrou diferenças de até 270 vezes no efeito citopático, o que demonstrava o potencial impacto de mutações na patogenicidade viral. Na árvore filogenética da figura B, são mostrados os 11 isolados, em verde, no contexto dos isolados do vírus até então. No gráfico A, são mostrados os 12 clados de SARS-CoV-2 construídos com cerca de 4.000 amostras depositadas no GISAID até janeiro de 2021. No mapa B, a sua distribuição geográfica. É interessante ver como a distribuição desses clados é heterogênea no mundo. As atualizações podem ser acompanhadas na página do GISAID e o link está na descrição. Aqui é possível ver onde se concentram as mutações do genoma do SARS-CoV-2. No gráfico A, as barras indicam a frequência, a altura das barras, e a posição no genoma do vírus onde foram identificadas essas mutações. No gráfico B, são mostradas as sucessões de predominância dos clados ao longo do tempo. Em julho de 2020, foi proposto um sistema de nomenclatura das linhagens do SARS-CoV-2, baseado nos resultados mostrados anteriormente. O gráfico mostra os quase 28.000 genomas disponíveis até maio de 2020, principalmente os provenientes de alguns sistemas de vigilância de países europeus. O gráfico mostra a árvore filogenética e as barras, os grupos A e B e seus subgrupos. À época, não havia genomas das linhagens C. Essas linhagens podem ser acompanhadas em tempo real na página do sistema Pango, o link está na descrição. Em janeiro de 2021, havia quase 1.000 linhagens descritas no sistema Pango. Na tabela são mostradas as 25 com mais de 2.000 genomas depositados. Em vermelho é mostrada a linhagem B117, originária no Reino Unido em setembro de 2020. Aqui são mostradas as origens dos quase 400.000 genomas disponíveis até janeiro de 2021. Seja no mapa A ou no gráfico B, é possível observar que a maioria dos isolados são provenientes da Europa, que montou sistemas de vigilância de linhagens do SARS-CoV-2, especialmente no Reino Unido. Este importante tipo de vigilância ainda é pífio no Brasil. Medidas de controle específicas para linhagens de preocupação serão débeis na falta de um sistema de vigilância como este.
A linhagem B117, ou 202012/01, com diversas mutações no domínio de ligação da espícula ao receptor ACE2, incluindo a N501Y, foi identificada pela primeira vez em setembro de 2020 e emergiu no sudeste da Inglaterra em novembro de 2020, disseminando-se rapidamente. Estimou-se que essa linhagem era 56% mais transmissível, porém sem diferença na severidade da doença quando comparada às linhagens pré-existentes. Em janeiro de 2021, já havia sido identificada na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, Oceania e alguns países africanos, com transmissão local em diversos países. O número de isolados dessa linhagem é crescente nesses locais. Um trabalho publicado em novembro de 2020, usando cerca de 25 mil genomas completos do SARS-CoV-2, mostrou que a dispersão e aumento da frequência globais dessa linhagem sugerem uma vantagem adaptativa e um efeito fundador aleatório. Os sinais de seleção positiva não foram conclusivos, porém não foram observados aumentos na mortalidade e severidade em comparação com as outras linhagens, mas uma menor carga viral e associação com pacientes mais jovens. Um documento do grupo consultivo do governo britânico, Ameaças de Vírus Respiratórios Novos e Emergentes, NERVTag, suscitou a hipótese do aumento significativo do risco de mortalidade causado por essa linhagem em comparação às anteriores, porém com o risco absoluto de morte pela infecção permanecendo baixo. A linhagem B1351, ou 501Y.V2, com diversas mutações no domínio de ligação da espícula ao receptor ACE2, por exemplo, K417N, E484K e N501Y, foi identificado em outubro de 2020 e emergiu na África do Sul desde então. Não se sabe o quão infecciosa ou letal essa linhagem é em relação às pré-existentes, porém tornou-se a linhagem predominante na África do Sul. Em janeiro de 2021, havia sido identificada em países da África, Europa, Ásia, Oceania, América do Norte e América do Sul, com transmissão local identificada em países africanos e no Reino Unido. O número de isolados dessa linhagem também é crescente. Finalmente, a linhagem B11281, ou P1, com diversas mutações no domínio de ligação da espícula ao receptor ACE2, por exemplo, E484K, K417T e N501Y, foi identificada em dezembro em Manaus, em 42% de uma pequena amostra de 31 indivíduos obtidos na cidade. Não se sabe o quão infecciosa ou letal essa linhagem é em relação às pré-existentes, porém atribui-se a essa linhagem um explosivo aumento do número de infectados na cidade a partir de janeiro de 2021. Até janeiro de 2021 havia sido identificado na Itália e no Japão em viajantes provenientes do Brasil. Como demonstrado em um artigo publicado em janeiro de 2021, o temor sobre essas linhagens específicas é que, no caso da inglesa, é modestamente resistente a soro convalescente, 2 vezes, e ao soro vacinal, também 2 vezes. A linhagem sul-africana é muito mais preocupante, pois é marcadamente mais resistente a soro convalescente, de 11 a 33 vezes, e ao soro vacinal, de 7 a 9 vezes. Essas linhagens foram identificadas em países que, de forma mais ou menos intensa, realizavam um monitoramento genômico dos isolados do SARS-CoV-2. Possivelmente diversas linhagens estejam circulando sem serem detectadas até que cheguem a esses países. Novas linhagens continuarão a aparecer até que haja interrupção da transmissão de pessoa a pessoa ou o vírus se atenue durante a coevolução com humanos. Neste gráfico são mostradas as sucessões de predominância das diferentes linhagens ao longo da pandemia. Notem a predominância da linhagem B117 a partir de dezembro de 2020. Importante lembrar que essas conclusões são feitas baseadas nos genomas disponíveis. Se não há vigilância, não há como ter um bom retrato.
Neste estudo da Fiocruz, publicado em março de 2021, é mostrada a proporção de achados da variante P1 em amostras provenientes de 9 estados brasileiros. Desde a sua identificação em dezembro de 2020, só não era predominante em 2 estados analisados. Nessas tabelas são mostradas as drogas que foram testadas para o tratamento de pacientes com Covid-19. Infelizmente, não há uma droga eficaz para o tratamento de pacientes com Covid-19. Recentemente, o Remdesivir, um antiviral desenvolvido para o tratamento de infectados pelo vírus Ebola, foi aprovado para uso em pacientes graves em UTI, com o intuito de diminuir o tempo de internação. Lembrando que este medicamento não estará disponível em farmácias, somente será distribuído em hospitais. Neste gráfico são mostrados os genes-alvo do SARS-CoV-2, sobre os quais alguns dos medicamentos atuariam. Logicamente, a eficácia de cada fármaco foi avaliada e nenhum se mostrou eficaz no tratamento ou prevenção da Covid-19. Reforçando, não há tratamento precoce, nem tratamento para doentes eficazes até o momento. Aqui são mostrados os artigos científicos que mais repercutiram sobre o uso de cloroquina ou hidroxicloroquina. Do lado direito, os que chegavam a resultados ditos favoráveis, e do lado esquerdo, que desqualificavam o uso desses fármacos. Vamos ver cada um deles rapidamente. O primeiro trabalho, publicado por um grupo francês, associou o uso de hidroxicloroquina com azitromicina. O estudo não foi randomizado e usou uma amostra ínfima, mas observou uma diminuição da carga viral nos pacientes. O segundo, de um grupo chinês, também utilizou uma amostra ínfima, mas observou uma diminuição do tempo de recuperação dos pacientes. O terceiro, publicado em uma importante revista científica, ao contrário dos demais, utilizou uma amostra gigantesca de quase 100 mil pacientes escolhidos mundialmente. Foi observada uma diminuição da mortalidade. Logo após ter sido publicado, contestou-se a organização dos dados e o artigo foi removido, ou seja, despublicado, a maior vergonha que um cientista pode ter. 3 artigos robustos, com bom delineamento e com amostras significativas, mostraram que, seja associado à azitromicina ou não, a hidroxicloroquina ou a cloroquina não promovem queda de mortalidade ou necessidade de intubação. Aqui são mostrados 2 artigos científicos robustos e 2 relatórios demonstrando que o Remdesivir poderia ser um fármaco promissor no tratamento de pacientes de Covid-19. Neste esquema, publicado em uma importante revista científica, são resumidos os mecanismos envolvidos nas principais plataformas de vacinas contra o SARS-CoV-2. Com base no levantamento do OMS de 12 de março de 2021, tínhamos 182 vacinas candidatas em ensaios pré-clínicos e 81 em ensaios clínicos em diversas fases de desenvolvimento. Dentre as vacinas em desenvolvimento clínico, as plataformas utilizadas são subunidade proteica, 33%, vetor viral não replicante, 15%, DNA, 14%, vírus inativado, 12%, RNA, 12%, vetor viral replicante, 5%, partícula vírus-like, 4%, vetor viral replicante mais célula apresentadora de antígeno, 2%, vírus vivo atenuado, 1%, e vetor não viral não replicante mais célula apresentadora de antígeno, 1%. Dentre as vacinas em ensaio clínico, já existem 4 vacinas em fase 4, ou seja, coletando dados sobre o uso massal na população. Dentre elas, a da Sinovac, ou a Coronavac, que utiliza como plataforma o vírus SARS-CoV-2 inativado, administrada por via intramuscular em 2 doses, sendo a segunda 14 dias depois da primeira. A da Oxford AstraZeneca, que utiliza um vetor viral, um adenovírus símio, não replicante, administrada por via intramuscular em 1 ou 2 doses, sendo a segunda 28 dias depois da primeira. E, finalmente, as da Moderna e da Pfizer, que utilizam como plataforma o RNA mensageiro,
administradas por via intramuscular em 2 doses, sendo a segunda 21 dias no caso da Pfizer, ou 28 dias no caso da Moderna após a primeira dose. Das 21 vacinas em fase 3, 7 já têm aprovação para uso emergencial ou definitivo em ao menos um país. A vacina Novavax está prestes a obter essa aprovação. A maioria das vacinas em testes clínicos é administrada em 2 doses, 62%. Uma pequena parcela administrada em dose única, 15%, incluindo a vacina da Janssen. Ou 3 doses, 1%. 22% não disponibilizaram essa informação. A grande maioria, 84%, é administrada por via injetável, seja intramuscular, subcutânea ou intradérmica, e somente 2% por via oral. 14% não disponibilizaram essa informação. Este esquema mostra o planejamento e a linha do tempo da fase 3 de eficácia que contribuíram com dados para análises de correlação. O gráfico mostra os títulos neutralizantes das fases 1 e 2, evidenciando os limiares de proteção variáveis entre as vacinas da Pfizer-BioNTech, Moderna, Gamaleya, Sinopharm e Oxford AstraZeneca. A vacina da Pfizer-BioNTech produz os maiores títulos de anticorpos neutralizantes, quase 4 vezes mais que os anticorpos em soros convalescentes de indivíduos naturalmente infectados. A vacina da Oxford AstraZeneca produz títulos comparáveis aos de indivíduos convalescentes. Independente do valor absoluto da eficácia de cada vacina, todas obtiveram valores excepcionalmente superiores ao que se poderia esperar de vacinas desenvolvidas tão rapidamente. Cada ensaio clínico teve sua particularidade, como a idade dos participantes, mas principalmente o desfecho clínico a ser evitado. Alguns ensaios focaram todos os desfechos clínicos possíveis, desde brandos a severos, como a Sinopharm, a Pfizer-BioNTech e Moderna. Outros somente sinais clínicos leves e moderados, como a Sputnik V. E outras incluíram também os assintomáticos, como a Oxford AstraZeneca. Isso torna difícil, se não impossível, comparar as eficácias de cada vacina. Nenhuma vacina foi avaliada quanto à proteção da infecção pelo SARS-CoV-2, o que impede saber se, com a vacinação em massa, o R0 irá diminuir. Um trabalho publicado em fevereiro de 2021 sugere que, 12 dias após a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer-BioNTech, a carga viral de indivíduos com infecção pós-vacinal diminui significativamente, potencialmente afetando a eliminação do vírus, a contagiosidade e a severidade da doença. Trabalhos como esse estão em desenvolvimento para as demais vacinas. Sem a constatação da proteção contra a infecção pelo SARS-CoV-2 que as vacinas possam conferir, nossas vidas ainda não voltarão ao velho normal. E mesmo após nos vacinarmos, será imprescindível manter os cuidados. Este resultado promissor da vacina Pfizer-BioNTech tem sido observado em prática em Israel, o país com a maior proporção da população já vacinada. No dia 14 de março de 2021, 56% da população já havia tomado a primeira dose e 45% a segunda dose da vacina Pfizer-BioNTech. No momento, o que importa é tomar as doses da vacina, qualquer que seja, quando estiverem disponíveis. A dificuldade de comparar as eficácias da vacina fez com que o desinteresse em se debruçar sobre os dados sobre a vacina, que é hoje a mais utilizada no Brasil, e pior, motivado por ideologia política, fizeram com que a utilização da Coronavac desenvolvida pelo laboratório Sinovac fosse atacada pelos gestores públicos federais brasileiros. Este gráfico, que felizmente circulou na internet, mostra de forma objetiva os níveis de eficácia da vacina contra qualquer sintoma de Covid-19, atendimento médico e hospitalização. Todas as vacinas em fase 3 ou 4 utilizam isolados do vírus de Wuhan. Como vimos anteriormente, atualmente temos cerca de 1.000 linhagens diferentes do SARS-CoV-2, e com o aparecimento de linhagens de preocupação, levantou-se dúvidas sobre a eficiência da vacina contra essas linhagens. Essa tabela mostra a situação em março de 2021. A vacina da Pfizer-BioNTech tem eficácia reduzida contra as linhagens inglesa e sul-africana,
mas ainda assim considerável. A da Moderna possui eficácia contra a linhagem inglesa, mas reduzida contra a sul-africana. A da Oxford AstraZeneca possui eficácia contra a linhagem inglesa, mas não contra a sul-africana, conforme um estudo não avaliado por pares realizado na África do Sul. Isso fez com que o governo sul-africano suspendesse o uso dessa vacina no início de fevereiro de 2021. Estudos preliminares divulgados pelo Instituto Butantan demonstraram que a Coronavac é eficaz contra as 3 linhagens de preocupação. A da Janssen possui eficácia de 60% contra a linhagem sul-africana e 66% contra a linhagem brasileira. Finalmente, a vacina da Novavax possui uma eficácia de cerca de 86% contra a linhagem inglesa e 60% contra a sul-africana. Neste artigo publicado em agosto de 2020, eu discuto as possíveis origens do SARS-CoV-2 e as contribuições da medicina veterinária na prevenção de novas pandemias. O link do artigo está na descrição. Para prevenir novas pandemias, os seguintes pontos devem ser atacados: fortalecer os sistemas de vigilância de zoonoses, monitorar sistematicamente patógenos em animais de vida livre, fortalecer ações de conservação da biodiversidade, aplicar a lei sobre os crimes ambientais, por exemplo, o tráfico de animais selvagens, implementar vigilância e redução do risco a pessoas sob o maior risco de contato com animais selvagens, proporcionar fontes alternativas de proteína para populações vulneráveis, com a diminuição da caça furtiva e redução do comércio e do consumo de carne de animais selvagens, e fechar os mercados de animais vivos na Ásia, África e América Latina. Este esquema, publicado pela Wildlife Conservation Society e Global Wildlife Conservation, resume bem os pontos que acabamos de ver. Mesmo com todo o sofrimento, essa pandemia está trazendo várias lições. A falha na comunicação científica é um prato cheio para a proliferação de notícias falsas. Está havendo a politização do enfrentamento à pandemia. Políticos errados na hora errada podem causar grande dano à sociedade. O negacionismo como política pública. E a descrença com pesquisadores brasileiros e valorização do que vem do exterior causaram grande dependência externa. Aqui compartilho minha mais profunda mágoa durante essa pandemia. Temos todas as condições para desenvolver vacinas contra o SARS-CoV-2 no Brasil. Temos estrutura, temos técnicos, temos pesquisadores, temos know-how, só faltaria o dinheiro. O país praticamente não financiou nenhuma iniciativa efetiva para atingir esse objetivo. Pelo contrário, enquanto alguns políticos diziam que suas ações são pautadas na ciência, na surdina, cortaram o financiamento da ciência. Demagogia ou falta de caráter? Se tivéssemos desenvolvido vacinas no Brasil, não dependeríamos do envio de insumos vindos do exterior e já teríamos vacinado grande parte de nossa população. Enquanto isso, assistimos a uma vacinação minguante e o nosso povo morrendo. É evidente a desindustrialização do Brasil, nos deixando suscetíveis à competição por insumos. O SUS, por enquanto, tem nos salvado e espero que nos salve para sempre. O Programa Nacional de Imunização é fantástico, mas sem vacina não funciona. Isso tudo ilustra as inúmeras oportunidades que perdemos, mas mostraram as inúmeras virtudes do que sempre desprezamos. Por enquanto fico por aqui. Espero que essa série tenha sido importante para você. Isso foi o resultado de um intenso processo de estudo e leitura de quase 200 artigos científicos, além de matérias e relatórios. Espero que até a próxima atualização desses vídeos nós tenhamos feito a nossa lição de casa, nos prevenindo, cobrando ações efetivas de nossos gestores e principalmente sobrevivido a isso. Agora vou iniciar um projeto de pesquisa que visa, entre outras coisas, pesquisar os coronavírus de morcegos na região metropolitana de São Paulo. Se tiverem dúvidas, por favor me escrevam no e-mail ou escrevam um comentário nos vídeos. Até a próxima!